Olá, quarta etapa. Vamos mais uma aula de ciências e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da semana passada sobre os tecidos do corpo humano. Hoje é a segunda parte. Tá? Lembrando que na semana passada o nosso material de estudo foi sobre o tecido epitelial e também sobre o tecido conjuntivo, né, e os diferentes tipos de tecido conjuntivo. E hoje nós vamos falar do tecido muscular e do tecido nervoso. Tá? Bom, aqui é o tecido muscular. O tecido muscular ele se caracteriza por um tipo de célula que é denominada fibra muscular. Tá? Então, as células do tecido muscular são chamadas de fibras musculares. E assim como todos os tecidos, né, que são formados por um grupo de células semelhantes e possuem uma característica específica, o tecido muscular ele tem uma propriedade que nós chamamos de contratilidade. Essa palavra aí, contratilidade. O que é a contratilidade? É a capacidade do tecido muscular de contrair e de alongar, ou seja, de diminuir e aumentar de tamanho. Então ele tem essa capacidade. As células, as fibras musculares podem fazer isso devido à presença de algumas proteínas. Tá? Então nós temos três tipos de tecido muscular. Tá? O tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco, ou simplesmente tecido muscular cardíaco, e o tecido muscular não estriado, que também é chamado de tecido muscular liso. Tá? Então são esses três tipos de tecido. Tá? O tecido muscular esquelético, ele é um tecido que está presente, está associado aos ossos do corpo. Tá? Ele fica preso através dos tendões nos ossos do corpo. Tá? Por isso eles são chamados de esqueléticos. Estão presos ao nosso esqueleto. Tá? E juntamente com os ossos, eles realizam os movimentos do nosso corpo. Caminhar, levantar, correr, se alongar. Toda vez que você realiza um movimento do seu corpo, você está contraindo ou relaxando um músculo. Tá? Devido a esse tipo de tecido, que é o tecido muscular estriado esquelético. Nós temos mais de 600 músculos no nosso corpo, tá bom? Bom, o tecido muscular cardíaco, ele é um tecido muito parecido com o esquelético, tá? Só que ele está presente somente no coração, tá? E diferente do tecido muscular esquelético, o tecido cardíaco ele é involuntário. O que significa isso? Significa que o tecido muscular cardíaco que está presente no coração, ele não obedece à nossa vontade, ele é involuntário, tá? Ele se contrai sozinho, tá? Se contrai sozinho devido a vários mecanismos fisiológicos que nós temos, diferente do esquelético. O tecido muscular esquelético, ele se movimenta, ele se contrai de acordo com a nossa vontade, então ele é voluntário, tá? O tecido muscular cardíaco é involuntário. O tecido muscular liso, ele é um tecido que faz parte dos órgãos, de alguns órgãos internos do nosso corpo, como por exemplo o estômago, o esôfago, os vasos sanguíneos, o intestino. Tá? Então esse tecido ele tem a capacidade de contração dele lenta. Por exemplo, o tecido muscular esquelético e o cardíaco, eles têm contrações rápidas. Tá? E o tecido muscular liso, ele tem uma contração lenta, certo? Mas é uma contração também involuntária, que independe da nossa vontade, assim como o músculo cardíaco. E o tecido nervoso, tá? O tecido nervoso ele é formado principalmente por células chamadas neurônios, você está vendo na imagem, tá? Tem essa forma estrelada e como se tivesse uma cauda também. E esse tecido ele tem uma capacidade muito interessante de conduzir informações
de transmitir essas informações para um outro neurônio através de estímulos químicos e elétricos. Um neurônio ele consegue se comunicar com o outro, tá? Para enviar uma mensagem para o nosso cérebro, já que eles fazem parte do cérebro. Então, todas as mensagens, as informações que nós temos, que nós recebemos, elas acontecem dessa forma, através desses impulsos elétricos, dessa condução de substâncias químicas entre eles, que nós chamamos de impulso nervoso, tá? O impulso nervoso é uma comunicação química e elétrica que acontece entre um neurônio e outro. Então, isso é uma característica peculiar do tecido nervoso. E aqui, por último, as orientações de sempre, né? Para você ler atentamente a apostila, mandar suas dúvidas pelo WhatsApp, responder os exercícios, tá? E enviar essas respostas para mim, tá bom? Muito obrigado e bons estudos.